Como o cristão deve lidar com a morte? O que a Bíblia fala? Qual é os ensinamentos que a palavra de Deus ela tem para nos orientar, para nos dar uma luz nesse tempo de morte, nesses dias difíceis, nesses dias de dor, de sofrimento. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu quero nessa introdução deixar claro é que o cristão, ele passa pela fase do luto, mas ele passa de uma maneira diferenciada. Ele passa com esperança, ele passa com o coração firme. Sabe por quê, queridos? Porque ele tem o consolo do Espírito Santo. Porque nós temos garantias poderosas na palavra de Deus de que nós temos um futuro de eternidade. Isso aqui tudo é momentâneo, é passageiro, mas também eu quero deixar bem claro que mesmo sendo cristãos, tendo a palavra de Deus, tendo a presença poderosa do Espírito Santo, nós, quando perdemos um ente querido, um familiar, um pai, uma mãe, um filho, nós certamente estamos experimentaremos nesse dia de morte de um ente querido, os dias mais difíceis da vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Isso não é diferente para você que é servo de Deus, para você que é filho de Deus, filha de Deus. É um tempo em que a gente sente uma dor profunda, mas ao mesmo tempo, querido, você que é um cristão fiel, que serve a Deus, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, que conduz a tua vida, que dirige a tua história. Então, nós temos um Deus que está conosco, que nos consola, que nos conforta, naquela dor que o nosso coração necessita, naqueles momentos mais tristes que nós vamos enfrentar, ou que porventura nós estejamos enfrentando, Deus também vai nos consolar, vai nos dar a sua graça, o seu amor. Perder alguém que a gente ama, perder alguém amado por nós, é uma dor e um sofrimento. Não tem como fugir disso. A diferença é que quem crê em Jesus tem a esperança, irmãos, gloriosa, de que não é o fim de tudo. Então vamos ver aqui, enfrentando a luta de perder um ente querido. Como eu vou enfrentar o meu luto? De acordo com a palavra de Deus. Nós, em primeiro lugar, eu vou reforçar isso. Deus, Ele não está alheio a esse momento de dor. Ele participa conosco do nosso sofrimento. E Ele nos concede uma ajuda sobrenatural pelo Espírito Santo. Ele traz o consolo, Ele é o Consolador. E o que é o consolo, querido? O consolo é aquela força espiritual, emocional que nós precisamos para enfrentar a dor da perda. Então, com a palavra de Deus, você, querido, em nome de Jesus, vai enfrentar. Eu vou enfrentar com esperança o luto, com esperança a perca. Não somente com esperança, mas também com confiança que Cristo, como Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, queridos, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança está só nessa vida temporária aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, queridos, nós temos uma esperança de vida eterna, nós temos uma esperança para além do sol. O pregador, o sábio Salomão, ele diz que abaixo do sol tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é vazio, tudo é fútil, é correr atrás do vento, é uma coisa sem sentido, tudo debaixo do sol. Mas acima do sol, queridos, há um Deus, há uma eternidade. Quando ele fala abaixo do céu, abaixo do sol, mas ele nos leva, se a gente viver uma vida só com a ótica debaixo do sol, aqui nas coisas terrenas e transitórias que são como uma fumaça, que são vazias, a gente vai ficar super frustrado, desesperado, sem
sem sentido. Tudo aqui é sem sentido. Mas quando a gente vai para a eternidade, acima do sol, acima nos céus, há um Deus que construiu uma vida eterna, sabe, queridos? E aí a gente começa a desfrutar, experimentar uma confiança em um Rei Jesus que governa, e tudo passa a ter um sentido amplo, tudo passa a ter uma visão mais ampliada, alargada. Então, Deus nos prometeu em Cristo Jesus que Ele construiu um reino eterno e Ele preparou um lar celestial. Contudo, entretanto, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos à aflição e à morte. E é natural, queridos, é muito natural nós manifestarmos a nossa tristeza, nós ficarmos com aquele luto, com aquela... durante um tempo. Por quê? Porque quando nós perdemos alguém, dá uma dor emocional da saudade, a saudade. Quando aquela pessoa parte, é uma viagem demorada. Então, ela vai para uma viagem e dá uma dor da saudade, uma tristeza enorme, queridos. Mas saiba de uma coisa, Jesus sofreu a dor da morte. Na cruz ele disse: Pai, por que me desamparaste? A dor da saudade de sentir o Pai longe, distante. Ele sofreu. A mesma dor que eu e você sofremos quando a gente perde um ente querido. O Pai também sofreu, Jesus também sofreu na separação da morte de Cristo. Ele disse: Pai, por que tu me desamparas? Estou se sentindo sozinho. Quando alguém morre, a gente fica até tentando culpar a pessoa. Por que tu foi embora? Por que tu foi? Mas graças a Deus, queridos, que eu e você temos a certeza que Cristo venceu, Ele venceu a morte. E nós não precisamos ficar desesperados. Nós não precisamos ficar nem desesperados, sem esperança. Sabe por quê? Porque Cristo sofreu a nossa morte. O Filho de Deus, Jesus, morreu em nosso lugar e Ele nos deu, pela graça de Deus, Cristo venceu a morte e nós também não precisamos ficar desesperados quando a morte nos atacar, nos acessar, pegar alguém. Quando formos afetados pela morte, nós não precisamos nos desesperar. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, ela traz um ensinamento poderoso. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Olha o termo que Paulo usa aí, quanto aos que dormem. Ele não fala de morte. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sabe? A gente não é ignorante, a gente sabe que as pessoas que morrem em Cristo, elas não morrem. Elas dormem e elas estão na dimensão da glória, na dimensão dos céus, amém? E eu queria te convidar, você, mesmo nesse momento de luto, se agarrar nessa esperança poderosa da vida eterna, amém?